Dia maravilhosas! Nosso encontro de toda terça-feira. E hoje vou começar com algo um pouco diferente, porque eu estava meditando na Bíblia e eu quis trazer para vocês a história que está em Lucas 10:38, para falarmos sobre Marta e Maria e o quanto somos Marta e Maria. Não sei se vocês já leram essa passagem, como ela é pequenininha, eu vou ler aqui rapidamente para entrar no nosso assunto. Então eu vou ler para vocês entenderem e meditarem em quem vocês são. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi até Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe para que ela venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, mas apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tirará isso dela. E, gente, eu já começo toda arrepiada, ó. Por isso que eu escrevi ali em cima que o tema de hoje era a boa parte. Porque no mundo moderno de hoje, quantas Martas nós encontramos pelo nosso caminho e poucas Marias. E aqui a gente não está falando em ser 8 ou 80. Mas por que Maria escolheu a melhor parte, a boa parte? Porque sem Jesus, sem a espiritualidade, não somos nada. Podemos então sermos Martas ao longo do nosso trabalho, ao longo da nossa jornada. Devemos sim servir, fazer nossos afazeres, mas sem esquecer a nossa parte sendo Maria. A nossa parte que nos conecta à espiritualidade e aos ensinamentos de Jesus. Porque sem Ele, nós não somos nada. E não sei se vocês perceberam, mas eu nunca começo as lives falando sobre alguma passagem da Bíblia ou algum ensinamento. Eu nunca começo as lives assim. Essa foi a primeira, que vai incluir agora dentro do nosso estudo bíblico. Na minha plataforma das mentoradas e da Academia Gast, temos uma área agora que é só de estudo bíblico. Temos devocionais, temos diversos cursos, mas vai ter uma área exclusiva para isso. Porque é algo que tem queimado muito no meu coração. É algo assim que eu não consigo mais separar de falar junto dentro da mentoria e para essas mulheres. Então, foi algo que eu acrescentei de ensinamento para essas mulheres, para conseguir elas transcenderem todo o ser delas, todo o ser Maria delas, porque elas são todas Martas. Todas as mulheres que chegam até mim, elas estão sobrecarregadas, cansadas, com padrões repetitivos de relacionamentos, de trabalho, de crenças que elas têm dentro delas e elas esquecem a boa parte. Porque sem essa boa parte, elas não são nada. E eu não estou falando aqui apenas da espiritualidade, de fazer o devocional diariamente, de frequentar a igreja uma vez por semana. Não é só sobre isso. E sim, como que eu vou ativar essa boa parte dentro de mim, sendo que eu sou Marta todos os dias? Sendo que eu estou ali fazendo, servindo, e Jesus não está olhando para mim? Eu também escolhi a boa parte, mas por que ele não olha para mim? O que eu tenho de diferente daquela minha amiga que está sendo bem-sucedida, que está prosperando, sendo que eu faço tudo que ela também faz? Mas será mesmo que você está aberta a esse acolhimento espiritual na sua vida? Será que você está se permitindo receber a boa parte? Ou você só consegue enxergar os seus afazeres? E é isso que eu quero te levantar de questionamento. Porque na vida a gente acha que está fazendo tudo certo. A gente não entende o porquê algumas pessoas têm sorte na vida.
E eu tava numa reunião agora e uma das mulheres falou assim pra mim: a Nay tem muita sorte, ela faz bons negócios, ela faz... Eu digo, sorte? Eu tenho muita sorte. Vocês acreditam em sorte? Me digitem aqui. Eu não acredito em sorte. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito que as coisas chegam até nós quando nós somos pessoas boas, quando nós temos valores, princípios, agimos de forma correta. O universo, ele entende que tu entrega aquilo que tu é. Então, se tu estás entregando rancor, fofoca, mágoa, tu vai receber de volta. Pode ser rápido, pode não ser, mas de alguma forma, tu vai receber de volta. Porque em algum momento tu esqueceu a tua boa parte. Em algum momento tu se perdeu nesse caminho. E é para esse momento que tu tens que se resgatar. Para olhar para dentro de ti e entender quem tu és. O que tu veio fazer aqui? Eu tô aqui, vagando pelo mundo e não sei para onde eu vou. Tô tentando, eu tô me espiritualizando, eu tô mudando de mesas e nada tá resolvendo. Sabe por quê? Os teus olhos estão lá fora. Os teus olhos não estão aqui dentro. E quando tu olha para o outro, quando tu busca o outro, quando tu quer um trabalho novo, quando tu quer um relacionamento novo, quando tu esquece de olhar para dentro de ti. E quando tu não olha para o teu interior, para tudo aquilo que tu tens que trabalhar dentro de ti, tu fica cego. Porque os problemas e as dificuldades nunca são suas. Os problemas e as dificuldades são sempre do outro. Não, é porque aquela pessoa não é legal. Não, ui, cruz credo. Não, porque fulano já fez isso pra mim. Nossa, aquela minha amiga, eu não posso mais nem ver. Que ranço daquela pessoa. E a gente vai proferindo palavras ruins, palavras de mágoa, palavras de rancor, ao invés de olhar pra gente. Ao invés de a gente se curar, da gente melhorar quem a gente é, da gente olhar para a nossa boa parte, porque ela tá lá escondida. Porque não é simplesmente acordar e cumprir tabela. A minha avó, ela falava assim, fui na missa, tô livre. Isso eu nem lembrava, minha mãe me falou essa semana. Eu assim, nossa... Gente, eu amo ir à igreja. É algo assim, que se eu não vou, parece que eu fico ruim. E a minha avó, ela usava isso como um peso. Então, para ela era um peso a espiritualidade. Para mim não, graças a Deus. Mas para ela era um peso. Talvez por bloqueios, por coisas que ela não queria enxergar, porque doía muito. E hoje talvez o seu peso seja exatamente esse. Não frequentar a igreja, não. Talvez frequentar alguns lugares, mas às vezes você não tá vendo que o seu peso tá dentro de você. Porque o seu peso é tudo aquilo que tu ainda não conseguiu soltar. Porque se você soltar, você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você não quer. Sabe por quê? Porque dá medo. Dá medo olhar para o novo sem saber o que está do outro lado. Então, o que você prefere? Eu não vou olhar, eu não vou ver, eu vou fingir que nada está acontecendo, porque eu tô aqui, Eu tô indo, eu tô trabalhando, eu tô me espiritualizando, eu tô lendo a Bíblia, eu tô fazendo meu devocional. E você vai nesse fluxo achando que tá tudo bem. E daí você reclama. Porque não tem homem pra mim? Porque os homens isso? Porque nas baladas isso? Porque... E você tá só proferindo palavras pros outros, ao invés de centrar em você. E hoje eu quero te fazer essa reflexão. Porque eu digo, eu não tô aqui para falar o que você quer ouvir, de passar a mão na cabeça. Eu vou falar o que você precisa ouvir. Porque é muito fácil a gente só ouvir o que a gente quer, a gente só fazer o que a gente quer. Mas eu digo, não somos crianças. Crianças fazem o que querem, se os pais não cortam. Adultas não. Mulheres adultas têm responsabilidade, têm o seu senso de responsabilidade, de fazer aquilo que vocês têm que fazer e principalmente encarar que você tem que fazer. Eu falei para uma mulher que eu estava hoje na reunião, ela assim, porque eu não dou conta do meu WhatsApp, é muito cliente, é muita coisa. Eu assim, tu tá se sabotando.
Tu tá dizendo que tu não tá dando conta porque tu não quer enxergar a tua própria capacidade. Tu não sabe que tu é merecedora, tu não sabe merecer essa quantidade de clientes. Porque tu não te curou. Então tu diz o quê? Ai, não tô dando conta. Ai, não vou responder. Ai, vou deixar pra amanhã. Ai, vou procrastinar. Quem aqui é procrastinadora? Me conta. De verdade, entre a gente, quem aqui é procrastinadora? E sabe por que você procrastina? Porque você não quer olhar o seu sucesso. Porque ninguém te falou que você pode ser um sucesso. Você deve sim ser um sucesso. Porque é isso que Deus quer para nossa vida. Deus não quer que você fique escondidinha no seu casulo. E tudo bem ficar no seu casulo por um momento. Eu fico no meu, você fica no seu. Todos nós temos nossos processos. Mas você não nasceu para ficar dentro do seu casulo. Você nasceu para ser vista. Você nasceu para ser amada. E a partir do momento que você entender isso, você não vai mais se sabotar com supérfluos, com coisas externas, com procrastinação, com rodar e dizer que é porque eu não dei conta por causa disso. É muito mais fácil colocar culpas. Até em você mesmo dizer que eu não tô dando conta, é muito serviço. Porque você não quer olhar para você. Você continua se justificando, continua alimentando aquilo que tu quer acreditar, porque foi o que te disseram. Então eu quero te convidar a olhar para dentro de ti, a entender o porquê que tu estás tendo esse padrão. Qual boa parte que tu tá ignorando? Será mesmo que você tá alinhada com a espiritualidade ou você tá só cumprindo tabela, igual a minha avó fazia? Porque o que Deus quer da nossa vida é que a gente finalmente vá para o mundo e seja vista, amada, honrada pelo nosso servir, pelo nosso trabalho, pelo nosso propósito. Que hoje, como eu sempre falo, virou uma palavra tão banalizada, a palavra propósito, e as pessoas não enxergam mais a preciosidade e a grandiosidade dessa palavra, de tão banalizada que ela ficou. E o teu propósito, mulher, é servir. E não importa a quem você vai servir. E aqui não é de uma forma pejorativa. É servir com amor no teu trabalho, no teu relacionamento, para tua família, para todos aqueles que precisam do teu auxílio. Mas principalmente fazer com amor. Mas como que tu vai dar algo que tu não consegue ter? Como é que tu vai dar esse amor interno, essa certeza interna de quem tu realmente é, se tu não sabe se tu é pra ti? E eu sempre falo, não tem como você dar pro outro o que você não é. E eu falo e eu repito, vai doer você encarar isso? Vai. Vai doer ouvir? Vai. Mas é pro teu bem. E as respostas que você procura... já me emocionei. Vocês sabem que eu choro, né? Que eu sou assim, eu sou emotiva. Porque as respostas que você procura, elas vêm das formas mais diversas possíveis. Não é por acaso que você tá aqui. Às vezes você tá se perguntando, o que eu preciso fazer? Por que eu não saio desse ciclo vicioso? Por que eu não saio do lugar? E Deus te deu a resposta, só que você ainda não está enxergando porque você não está pronta dentro do seu coração. Porque todos nós temos um processo e a gente só recebe as nossas bênçãos quando a gente está pronto. Porque se a gente não está pronto, a bênção vira maldição. Eu sempre falo, você quer 10 clientes? Beleza. Tu tem braço para receber 10 clientes hoje? Não, Nai, não tenho. Então não é o momento. Não é o momento do relacionamento que você quer, que você precisa, que você deseja. Não é o momento do trabalho, não é o momento do cliente. Enfim, não é o seu momento agora. E talvez a resposta seja exatamente essa, o seu não. Só que você não está preparada, porque você só quer o sim de Deus. Você só quer, não, é do jeito que eu quero, na minha hora as coisas vão acontecer. Não é, a tua hora é de tu ouvir um não agora. Porque um filho, ele é repreendido pelo pai. Porque não é a hora dele. Não é a hora de ir pra brincar, não é a hora de ir pra festa. Não é. Um pai faz isso com o filho. E talvez você não esteja percebendo que essa não é a sua hora. Porque você vai receber. Mas para você receber, o seu coração tem que estar pronto.
Você tem que estar fortalecido em quem você é para você receber. E às vezes a gente fica se questionando como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Por que pra mim as coisas não andam? Por que o negócio não tá fluindo justamente pra mim? Será que é só pra você? Ou será que pra você nesse momento não é hora de fluir? Porque vai desenrolar, vai dar certo, mas se fortaleça em quem você é nesse momento. Não é a hora. Eu tenho uma mulher que eu conheci e ela começou a fazer um devocional, que o nome do devocional é o Marido Perfeito, não sei, é Em Busca de um Homem, esse devocional. Eu nem sabia que existia, mas enfim, são 365 dias orando por um homem na vida dela, um relacionamento. E vocês me conhecem há tempo, vocês sabem que eu dou minhas chineladas, né? Porque essa é a minha forma de trabalho. E eu falei assim, tá orando pela pessoa errada, mulher. Eu falei, tu não tem que orar por um namorado. Tu não tem que orar por um homem. Você primeiro precisa orar pra te curar essas tuas feridas. Porque o homem que tu quer e que tu deseja não está preparado para essa mulher que tu é hoje. Então, ore pela mulher que você é e não pelo homem que você deseja. E isso serve não só em relacionamentos de homem e mulher, serve para trabalhos também, para qualquer tipo de relacionamento. Porque quando a gente deseja muito, a gente é atendido, mas a gente só é atendido quando a gente está preparado para receber. Então você tem que sim embelezar a sua casa é o seu eu. E logo que eu separei, eu lembro que em pouco tempo, em poucos meses, eu já tive um novo relacionamento, que é o meu namorado hoje. E as pessoas me perguntavam, Nai, o que tu fez? Porque eu tô solteira há 5 anos, porque eu tô solteira há 10 anos. E tu em poucos meses já tá namorando. Eu digo, porque eu olhei pra mim. Eu não olhei pro que ia chegar, pro que ia acontecer. Eu cuidei de mim mesma. Só isso que eu fiz. Fiz outras coisas também. Troquei o restaurante que eu ia, troquei a academia que eu ia, troquei, o que mais? Academia, mercado que eu ia. Eu fiz algumas trocas mesmo. Pra ver gente, sabe? Eu tava naquele movimento, não, eu quero sair dessa bolha, eu quero conhecer pessoas e tal. E sim, eu fiz essas trocas. Mas o meu foco era eu. Eu precisava me curar. Eu precisava me curar de um relacionamento de 14 anos. 14 anos. E eu não tinha como sair desse relacionamento e já querer outro relacionamento. Não, jamais. Eu assim, meu Deus, é aquela desintoxicação. Eu precisava me desintoxicar pra voltar a olhar pra mim. Tá, mas quem eu sou? Eu me perdi, eu não lembrava mais quem eu era. O que eu tava fazendo com o filho ainda. Não, calma, Nayana. Eu preciso olhar pra mim mesma, voltar a entender o que eu amo, voltar a entender o que eu faço, o que eu quero fazer da minha vida. Então eu vou olhar só pra mim. E enquanto eu cultivava o meu próprio jardim, as coisas foram acontecendo. E é por isso que eu falo pra você hoje. A sua boa parte está escondida dentro de você. E às vezes você acha que achou a sua própria boa parte, mas na verdade você ainda não cultivou ela. Você pode até ter achado, mas tá na hora de alimentar. Eu digo, igual Tamaguchi, gente. Vamos alimentar esse serzinho que tá aí dentro de você. Vamos cuidar dessa florzinha. Porque é isso que você tem que fazer. Olhar pra dentro de ti. Com amor, com bondade, com carinho. Sabe aquela coisa, eu vou sair pra tomar um café comigo mesma. Eu vou passear sem fazer nada. Eu vou só passear pra curtir minha própria companhia. É o meu momento. É o meu momento de esvaziar minha cabeça. Às vezes estou cheia de trabalho, às vezes estou cheia de coisa. Tire um momento pra você, onde você vai só ficar com você mesmo. Pode ser até na sua casa. Não tem problema. Com o filho, às vezes eu sei que é um pouco desafiador. Mas tenha um momento de silêncio de 10 minutos, de 15 minutos, apenas para você se reconectar com você. Para você voltar a entender o que você ama, o que você gosta. Porque às vezes você tenha se perdido num relacionamento. Às vezes você tenha se perdido num trabalho. Ficou muitos anos também e agora vai trocar e não sabe se vai continuar fazendo a mesma coisa.
Às vezes você se perdeu porque saiu da casa dos pais, enfim. Cada um se perde em algum momento da vida ou após uma maternidade e precisa se reencontrar. Eu não sei qual é o seu momento hoje. Eu não sei. Mas eu sei que você pode sim se reencontrar. Porque eu não tô falando só o que eu estudei, eu tô falando que eu vivi. Eu me reencontrei. E eu sei que você vai se reencontrar também, porque é isso que você precisa. E talvez se nunca te falaram, eu te falo hoje. Talvez de forma um pouco dura, porque vai doer. Mas sim, você vai se reencontrar. Você vai voltar a fazer o que você ama. Você vai voltar a enxergar a vida, não com os olhos do que falaram que você tinha que fazer, com os olhos do que acharam que você era. Mas você vai olhar a vida com os seus próprios olhos. Com os olhos que Deus te deu. Vai viver a tua vida. Vai viver aquilo que tu foi chamada para fazer. Para de fechar os olhos e não querer enxergar o que está na tua própria frente. É isso que tu precisa para ser feliz e plena. Porque se hoje você não está plena e feliz, é porque você não abriu os olhos para a sua própria vida. Você ainda está com os olhos daquelas pessoas que você está carregando. Os pais, irmãos, vós, parentes, enfim, não são os seus olhos. São os olhos de quem sofreu, os olhos de quem... Nossa, minha mãe foi tão sofredora, eu tenho que continuar sofrendo, né? Porque como é que eu vou ser feliz? Ela vai ver que eu sou feliz e ela não. Nossa, eu vou ofender minha mãe? Como que eu vou ser feliz? Isso acontece muito de forma inconsciente. Muitas mulheres se sabotam e sabotam a sua própria felicidade para não magoar os seus pais que sofreram. Sendo que tudo que os pais querem é que os filhos se desenvolvam, cresçam e voem no mundo e voem na vida. Mas você não está preparada. Porque você viu tanto sofrimento lá atrás que você agora acha que você também tem que ser aquele sofrimento, tem que batalhar. Não, a minha família inteira foi assim. Eu também tenho que ser assim? Como que eu não vou ser assim? Como que eu vou ser próspera? Como que eu vou ter uma vida tranquila? Como que eu vou ser plena? E aqui eu não tô falando de ser aquela mulher que não trabalha, que não sei o que. Não, gente, eu trabalho muito também, mas eu tenho plenitude, que é tranquilidade. E é isso que você tem que entender e buscar na sua vida. Quando você solta os pesos do seu passado, de tudo que você viveu, e você entende que você é dona das suas escolhas, das suas responsabilidades e da sua própria vida, você consegue ter a vida de plenitude. Que não é uma vida sem dor, não é uma vida sem boleto, não é uma vida sem batalhas, não. Mas é uma vida com batalhas, mas com plenitude. Porque você tem a certeza da mulher que você é. Você tem a certeza de onde você quer chegar. Os valores, os princípios que muitas vezes estão adormecidos. Adormecidos porque te fizeram acreditar que tu não era merecedora disso tudo. E quando eu falo sobre a boa parte, que eu falei no início, nós não precisamos ser 8 ou 80. Metade, metade. Nós podemos ser as duas juntas. E é isso que nós devemos ser. E olha, a Bíblia foi escrita há tantos anos atrás e olha a modernidade que a mulher vive hoje. É exatamente igual a Marta. Mas nós não precisamos ser só Maria ou ser só Marta. Não. Nós merecemos ser as duas. Nós merecemos ser a mulher que trabalha, que serve, mas que não esquece de Jesus. E é isso que eu quero te lembrar hoje. Você não precisa escolher. Eu tenho que ser a mulher feminina e eu não posso ser a mulher com energia masculina. Não, você tem que ter a sua energia masculina, você tem que fazer, agir, executar, mas você não pode esquecer sua boa parte, que é o feminino, que vem a espiritualidade, a generosidade, a empatia, o acolher. E vocês sabiam que as vendas, elas são muito femininas? As pessoas acham que vender é um ato masculino. E não, vender é um ato extremamente feminino. Porque vender é ouvir. Se tu não consegue ouvir o teu cliente, é porque tu não aprendeu nem a te ouvir. Comece a trabalhar a tua própria escuta. A tua escuta interior para te conseguir ouvir teu cliente.
Porque se hoje tu não tá conseguindo olhar para o teu cliente da forma que ele tem que ser enxergado, é porque você não quer se enxergar. E quando você conseguir olhar para dentro de ti, os teus clientes vão ser um espelho. Eles vão ser reflexo da pessoa que tu é, da mulher que tu é. Eu sempre falo, as minhas clientes, elas só vêm para mim porque elas estão alinhadas comigo. Eu digo, não é do nada. Nem todo mundo é minha cliente e eu não sou cliente de todo mundo. E tá tudo bem. É igual quando você vai num lugar e você não se adapta num atendimento de uma loja, ou você não vai com a cara de alguém. É como se fosse isso. Porque nós somos o espelho daquilo que a gente quer receber. Então você tem que sim olhar para dentro de si e pela forma que você quer receber a outra pessoa. Será que eu tô dando pro meu cliente ou para aquela pessoa que trabalha comigo na minha casa, ou meus amigos, meu relacionamento, aquilo que eu daria para mim mesma? Ou eu tô só querendo receber e eu não tô dando? Porque a gente quer receber tudo. A gente quer receber, porque eu quero ter um namorado assim, eu quero ter um namorado assado, porque eu quero receber um monte de cliente, porque eu quero a casa X, eu quero ter uma casa no condomínio, porque... Tá, mas quem tu é? Calma. A gente chega lá. A gente chega no relacionamento, a gente chega no trabalho, a gente chega na casa. Mas vamos olhar pra ti? Vamos tirar esses bloqueios? Vamos desbravar? Eu digo que eu sou a garimpeira. Por que o nome da mentoria é Mentoria Ouro? Porque eu sou uma garimpeira, eu cavoco, tá? Eu cavoco dentro de ti. Eu vou extrair o teu ouro, mulher. Porque se tu... Até me arrepio, ó. Porque se tu não tá vendo, eu tô. E eu te trago exatamente um espelho daquilo que tu é. E eu tenho certeza que você vai amar se olhar no espelho. Mas o espelho, ele nos traz coisas que muitas vezes a gente não quer enxergar. Você tá preparada para olhar também para algumas falhas suas ou não? Ou dói? Será que você... Não, porque eu tô preparada. Não, eu tô preparada. Vamos lá, Nai. Tô preparada. Pode mandar. Ontem uma aluna pra mim. Pode me dar chinelada, vai lá ver meus stories. Vê o que tu acha, assim, apaga tudo. Eu falei pra ela. Falei, não, apaga. Quantas pessoas já viram? Dela, poucas, assim, então vai lá e apaga. Não tá legal. Por quê? Porque eu sou teu espelho. O que tu tá querendo refletir? Ó, eu tô aqui. Tu quer refletir isso, aquilo? Então calma lá, vamos te lapidar. Eu te achei, eu garimpei esse ouro, mas eu tenho que peneirar. Vamos peneirar. Aqui, ó. Vamos tirar essa sujeira. Vamos tirar esse ruído. Pra ficar só o que brilha. Porque quando ficar só o que brilha, mulher, te prepara. Te prepara brilhosa, porque tu vai brilhar. Não, eu até me arrepio, gente, porque é tão propósito isso. Isso é tão forte. É tão forte. Tem uma das minhas mentoradas e eu vou citar o nome dela porque eu sei que ela vai se importar. A Vivi, ela falou assim pra mim ontem, ela veio trazer uma encomenda de brownies, que ela faz brownies. E ela assim, Nai, eu nunca tive tão feliz. Ai, Nai, eu tô radiante, eu tô em mesas novas, eu conheci várias mulheres na mentoria, eu tô tão feliz. E, gente, eu me emociono, porque são pessoas improváveis, pessoas que ela não conhecia e ela conheceu por causa da mentoria. E ela tá se sentindo radiante, tá se sentindo tão bem. E quando a gente olha pra gente e a gente tem alguém que extrai isso de nós, é algo tão incrível que a gente não quer mais sair disso. E esse final de semana, o meu namorado estava me apresentando o testemunho do Raimundos, do Rodolfo do Raimundos. Não sei se vocês lembram dessa banda. Na minha época tinha e ele se converteu e tal. E ele falou uma palavra, ele falou uma frase que eu achei muito fenomenal. Foi assim, ele assim, ó, igual quando eu conheci Jesus. Sabe quando a gente tem um amigo tão legal e a gente quer apresentar pra alguém esse amigo? É como se fosse isso. Por isso que dizem que os crentes são chatos, ele falando. Porque quando a gente conhece um amigo tão legal, tão bom, a gente quer apresentar pra todo mundo. E quando ela me falou, ele tava falando de Jesus, obviamente, mas quando a Vivi me falou isso, que ela tava se sentindo tão bem, que ela tava querendo gritar pro mundo como ela tava se sentindo radiante nesse novo momento da vida dela, em todas as crenças que ela deixou pra trás, em desbloqueios, em novo trabalho dela, que ela assim, ai, não, eu tô tão bem, eu quero falar pra todo mundo. E quando a gente tá bem com a gente mesma, é isso que acontece, tu quer gritar pra todo mundo
E aqui, ó, vem uma chinela pra vocês, tá? Ai, deixei o chinelo longe, ó, devia estar com ele aqui do lado. Não tenham medo ou vergonha de falar as glórias de vocês. Esse negócio de olho gordo, esse negócio de inveja, gente, eu não acredito, tá? Eu acredito que existem pessoas que querem o mesmo que nós. Sim, acredito. Mas eu não acredito em inveja no sentido de... Ai, aquela pessoa que quer tirar o negócio de ti. Gente, não, estamos blindados em Deus. Não, eu não acredito nessas coisas. Tá mal olhado, essas coisas, não. Porque a gente é fortalecida. Nós somos fortalecidas em Deus. Nada nos pega. Não tem esse negócio de inveja. Então, se você não quiser contar, não conte. Beleza, não tem problema. É uma escolha sua. Mas esse negócio de não contar, gravidez... Gente, eu descobri que eu tava grávida e já contei pra todo mundo. Não tem esse negócio de, não vou contar porque... Não. Faça o que seu coração sente. E não pelo que os outros vão falar. Eu não vou contar porque falaram que se eu contar vai dar tudo errado. Gente, tá fortalecido em Deus, tá fortalecido em quem tu é. Os outros são só os outros. É você, com a sua vida, com aquilo que você acredita, com aquilo que você tem certeza que vai dar certo. Porque ninguém... A não ser que alguém fale, não, olha aqui, ó, não vou deixar, não vai. Alguém vem aqui e te impede. Aí, ok, a pessoa tá te impedindo de andar. Mas se não, mulher, tu só vai, nem olha pro lado. Só engata primeiro, ó. Pega esse foguete e vai. Os outros são só os outros. Esteja ao lado das pessoas que te amam e querem te ver crescer. Isso sim. Porque você sabe as pessoas que são de verdade. Com certeza. A energia não mente, gente. A energia não mente. Essas pessoas, você sabe que pode confiar. Estejam com elas ao seu lado. Agora, você deixar de fazer coisas ou de compartilhar... Né? Ai, porque que medo. Ai, não vou postar no Instagram porque vão agorar. Não vão agorar. Vão falar? Vão. Porque o povo é fofoqueiro. O povo quer falar. Deixa eles lá. Cada um se alimenta daquilo que quer engrandecer o seu espírito. Se você quer engrandecer o seu espírito com fofoca, com bebida, com festa, ok, é uma escolha sua, temos o livre-arbítrio. Então, cada um escolhe o que quer alimentar. Eu não vou deixar de compartilhar a minha felicidade. Claro, se eu sou ativa no Instagram, né? Enfim, eu não vou deixar de compartilhar pelo que os outros vão pensar. Principalmente porque a minha história pode ajudar uma pessoa. Quando eu contei que eu fiz o diagnóstico meu de altas habilidades, eu ajudei uma conhecida que me seguia a descobrir da filha dela. E às vezes a gente não percebe que o simples compartilhar algo seu, sua história, seu movimento, seu momento, faz outras pessoas se inspirarem. Ou, opa, tô vivendo a mesma coisa que ela. Opa, passei por isso. Como que ela saiu daquilo ali? Nossa, com certeza você se inspira em alguém famoso. Mas o colega do seu lado você não olha. Por quê? Eu quero fazer vocês refletirem. Porque a gente se inspira nas pessoas. E eu quero que você se inspire em você mesma. Que você seja inspiração. Que você seja, sim, a mulher que vai levantar outras mulheres. Que seja a sua colega do seu lado. Seja a que dá uma palavra que acolhe. A que traz uma palavra que ela precisa. A gente já tem pessoas demais falando dos outros. A gente já tem pessoas demais proferindo palavras ruins. Seja a mulher que edifica. Seja a mulher que se engrandece para engrandecer os outros. Porque quando você está fortalecido em Deus, você se sente grande para Ele. Não se sentir grande e superior que ninguém. Não, ninguém. E essa é uma frase que a minha avó falava. E vai estar no meu livro que eu vou lançar no que vem. A minha avó falava, Nayana, ninguém é melhor do que tu. Porque eu tinha muitos problemas quando eu era adolescente a respeito de rejeição. E sim, ninguém é melhor que a gente. Ninguém é maior que a gente. Apenas Deus. E quando você está fortalecida, você se sente grande. Uma grande mulher. E não uma grande menina com seus traumas, com as suas crenças, com seus bloqueios. Não. Uma grande mulher. Você consegue se olhar hoje como uma mulher adulta? Muitas mulheres não. Não, porque eu tô lá ainda, sofrendo o que eu vivi com a minha mãe.
uma mãe narcisista, uma mãe não sei o quê, ou um pai opressor. Então você ainda se fecha porque você ainda se vê como aquela menina que sofreu. E eu não tô falando de vitimismo. Aqui não é vitimismo. Eu não gosto de vitimismo. Eu sou bem prática, vocês sabem. Uma coisa são histórias inspiradoras. Outra coisa é se fazer de vítima. Aqui ninguém se faz de vítima, ninguém se faz coitadinho. Não. Você tem que estar, sim, fortalecida em quem você é, na mulher adulta que você é, ressignificando tudo aquilo que você passou, honrando toda a sua história, porque sim, precisamos encerrar ciclos e olhar tudo aquilo que você viveu, olhar tudo aquilo que você passou e entender que agora você está em outro momento. E tá tudo bem, é a sua história, não é a do outro. É o seu caminho, é o seu trilhar. E quando você tá fortalecido em quem você realmente é, para Deus e para você, você prospera. Não existe olhar para o lado, não existe esse ruído que você sente que atrapalha a sua vida. É você com você mesma, para sua família, para os seus, para as pessoas que realmente te amam. E quando você realmente entender que deixou tudo para trás, que você hoje se transformou nessa nova mulher, você vai ver que algumas mesas não vão mais fazer sentido. E hoje eu te pergunto, será que você já está nesse movimento? Será que você já está se percebendo diferente? Percebendo que algumas coisas já não cabem mais? Algumas decisões, algumas escolhas, algumas companhias. E aqui não precisa necessariamente ser companhia de amizades ou relacionamentos. Lugares que você vai. Será que aquelas festas que você vai ainda fazem sentido pra você? Ou você tá indo só porque, eu tenho que sair de casa? Será que tem que sair de casa mesmo? Pode sair, vai num parque, vai dar uma caminhada, vai no mercado, vai passear em algum outro lugar. Ou você tá só sendo empurrada pela manada? Porque a gente vai, em algum momento da vida, a gente é empurrada pela manada. E a gente só vai, tô indo junto, galera. Mas não, você que tá aqui me ouvindo, não. Você não é essa mulher. Eu sei que você não é. Porque eu sei que você quer ser transformada. Eu sei que hoje você pensa, eu preciso lapidar. Eu preciso primeiro catar o meu ouro, peneirar e lapidar ele para eu poder botar ele para fora, para as pessoas verem ele brilhar. E eu sei que você está exatamente nesse momento. E foi pensando nessas mulheres que eu criei a Academia Gast. Ela começou lá atrás, junto das mentorias, porque lembram que a mentoria era só para empreendedoras? A mentoria ouro, ela é para empreendedoras, de fato. Mas a transformação dessas mulheres empreendedoras, ela foi tão grande que eu falei, eu preciso botar isso para fora para outras mulheres. E foi aí que começou o Café com Calma, foi aí que veio meu livro A Preciosidade Feminina, foi aí que foi vindo vários movimentos de engrandecer essas mulheres. E chegou então a Academia Gast, que é o quê? Guiar, ajudar, servir e transformar. E eu lancei agora essa semana, tem o link na minha bio, quem quiser olhar como funciona a minha plataforma de reconexão com mulher, quem quiser olhar, fica à vontade, tá lá no meu link da bio. Porque é exatamente isso que essas mulheres vivem na prática, elas se transformam. E é exatamente isso que você vai viver também. Seja me ouvindo hoje, seja ouvindo no YouTube, seja acompanhando diariamente o meu Café com Calma. Não tem como a gente sair de um lugar que a gente aprende, de um lugar que a gente estuda, de um lugar que a gente tá ali para ganhar conhecimento. Não tem como a gente não sair diferente. Não tem. A gente alimenta o nosso ser, a gente alimenta a nossa alma, a gente finalmente se alimenta. Porque não basta só a gente nutrir o nosso corpo. A gente tem que nutrir a nossa alma, o nosso espírito. E é isso que faz a gente se tornar novas pessoas, novas mulheres, mulheres melhores. E quando você sentir isso no seu coração, algumas coisas não vão mais fazer sentido. E é nesse momento que você vê, nossa, como que eu vivia aquela vida? Algumas fotos você vai olhar, você vai dizer, meu Deus do céu, o que eu fazia aqui? Quem é essa pessoa aqui?
Porque é isso que a transformação causa. E não é só sobre roupas. Eu trabalhei com moda, vocês sabem, por muitos anos. Por 8 anos. E não é sobre se transformar externamente. É sobre se transformar internamente. É sobre se transformar, principalmente, interno, pra gente mudar depois as nossas roupas, porque não fez mais sentido e tá tudo bem. Mas o primeiro é aqui, ó. Se olhe com amor. Se olhe com carinho. Eu tenho certeza que você vai desabrochar, sabe? A flor que está sendo cultivada, eu tenho certeza que vai chegar o seu momento e você vai sentir, é agora, desabrochei. Porque por enquanto tu tá só regando, tô só regando a sementinha que tá lá na terra, escondida. Mas eu falei, você não veio pra essa terra pra ficar escondida, mulher. Não, Deus não quer isso. Bota tua potência pra fora, esse teu servir pra fora, mas do jeito certo, alinhado com a tua essência, com quem tu realmente é. Vamos extrair o melhor dessa mulher. E no que eu puder estar com você nesse processo, conte comigo. Eu espero que essa live tenha feito muito sentido pra você. Conte comigo na sua jornada. Quem quiser conhecer sobre a Academia Gast, está com o link na minha bio aqui no Instagram. A live não vai ficar salva. Então, vocês que ficaram até o final, vocês com certeza sairão dessa live novas mulheres, porque eu acredito que muita coisa vai fazer vocês refletirem. Então, sintam-se merecedoras dessas palavras, merecedoras desse conhecimento interno, porque é isso que vai fazer vocês darem um novo passo. É isso que vai fazer vocês chegarem aonde vocês querem chegar, dando o primeiro passo. Tá bom, mulheres? Um grande beijo. Até a nossa próxima live, que eu acredito que vai ser sexta-feira. Tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Tchau, tchau.